Olá, meu nome é Pamela Anjos, sou fonoaudióloga aqui do Espaço Borboletar e hoje daremos sequência aos vídeos que estamos falando sobre o que você, como responsável de uma criança com atraso no desenvolvimento, deve observar sobre o processo terapêutico dessa criança. E hoje o tema do vídeo será terapeutas, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Item 1 que vocês devem observar quando uma criança começa com qualquer terapeuta, seja ele qual for, é sobre o processo avaliativo. Toda criança que inicia com um terapeuta precisa passar por um processo avaliativo para identificação das demandas, para a gente conseguir traçar, os objetivos terapêuticos, para saber, por onde nós estamos começando o trabalho com essa criança. Então é importante vocês saberem quanto tempo essa avaliação vai durar. Após ela finalizar, é importante vocês saberem quais foram as alterações que foram identificadas pelo terapeuta, por onde ele vai começar o trabalho, até mesmo para vocês poderem auxiliar nesse processo, dando seguimento ao trabalho em casa. Então, a avaliação é muito importante vocês terem todas as informações que forem possíveis sobre isso. O segundo ponto que vocês devem observar é sobre o tempo de terapia, tá? É muito importante que a gente não sobrecarregue a criança com muitas terapias no mesmo dia. Então é legal vocês pensarem, fazerem aí traçar um limiar de horas, relacionando isso com a idade da criança. Então se a criança for maiorzinha, geralmente ela suporta mais horas. Se a criança for menorzinha, ela suporta menos horas por dia. Eu quase nunca indico que a criança faça, por exemplo, 4 terapias no mesmo dia. Quase nunca isso é indicado. O ideal é sempre diluir essas terapias ao longo da semana, de acordo com a agenda da criança. Mas é legal a gente sempre pensar que a sobrecarga não produz evolução. Então, quem pegar por último essa criança vai sempre sair prejudicado. É legal a gente pensar realmente numa divisão para que todas as terapias possam ter aí o seu máximo de aproveitamento possível, tá? Isso é muito importante. O terceiro ponto que vocês devem observar, e esse ponto eu vou pedir muito cuidado, inclusive na interpretação do que eu vou dizer aqui, é se o terapeuta tem a formação ou não para atender o seu filho. Eu vou dar um exemplo de uma situação, tá? Vamos supor que você levou o seu filho porque ele não está desenvolvendo a fala de acordo com o esperado. A terapeuta fez uma avaliação e chegou à conclusão que a hipótese diagnóstica ela nem fechou. Mas a hipótese diagnóstica é um transtorno motor de fala, como um atraso motor de fala, por exemplo. E aí é importante você saber se ela tem formação para atender isso ou não. Porque o transtorno motor de fala, a terapia para isso é completamente diferente da terapia para um transtorno de linguagem, por exemplo, que é muito mais abrangente. Então, quem tem formação não se incomoda de responder esse tipo de coisa. Pelo contrário, a gente tem muito orgulho dos nossos diplomas e das nossas formações. A gente adora responder esse tipo de pergunta. É igual a terapia ocupacional, com integração sensorial ou sem integração sensorial, tá? Quem tem a formação ama dizer que tem a formação, trabalha com isso o tempo todo. E a abordagem é muito diferente, o olhar é diferente. Então é importante realmente vocês terem esse canal aberto de conversa e perguntar se esse terapeuta realmente é especializado, se ele sabe atender a demanda que ele está lhe sugerindo que o seu filho tem, tá bom? Isso é muito importante. E o ponto número 4 que vocês devem observar é sobre as devolutivas e orientações, tá? Isso é obrigação do terapeuta, isso faz parte do processo terapêutico. A família precisa estar ciente, orientada, esclarecida sobre o que está sendo realizado com esse paciente, para dar seguimento à terapia em casa. Muitas das vezes, vocês só podem fazer, por exemplo, a terapia uma vez por semana. Na grande maioria das vezes, isso é suficiente para aquela criança. Se vocês sabem o que está sendo realizado e conseguem dar seguimento a isso em casa, o prognóstico é muito melhor, a evolução dessa criança ocorre de uma maneira muito mais rápida. Então é muito importante que vocês recebam feedbacks, tá? Mesmo que não seja aí toda semana, se for um local às vezes de plano de saúde, o atendimento é mais corrido, se não for toda semana, no mínimo uma vez por mês, vocês precisam saber o que está sendo realizado com essa criança, o que vocês podem dar continuidade em casa, tá? Isso daí é primordial. Não existe processo terapêutico sem a participação da família, tá? Isso daí não existe. Então, se você não está tendo feedback dos terapeutas que atendem o seu filho, acho que você precisa repensar quem está atendendo o seu filho. E por último, mas não menos importante,
Não existe terapeuta que faz trabalho de outro terapeuta, tá? Não existe musicoterapeuta que faz trabalho de fono, não existe fono que faz trabalho de psicomotricista, não existe terapeuta ocupacional que faz trabalho de fisioterapeuta. Cada um faz o seu trabalho. Você tem que se informar sobre o que faz parte do trabalho daquele terapeuta e se ele está realizando o trabalho dele. Isso de às vezes você colocar e falar, não, o musicoterapeuta faz o trabalho de musicoterapeuta, mas também faz trabalho quase de fono, assim, estimula a linguagem. Se ele falou isso pra você, tome muito cuidado, tá? Porque às vezes quer fazer o trabalho do outro e não faz nem o seu próprio trabalho corretamente. É uma coisa que eu tenho visto com muita frequência, inclusive, e é uma coisa que chega a me dar vontade até de me coçar de nervoso. Então, muito cuidado com terapeutas que vendem suas terapias como se fosse uma terapia múltipla, que ele estimula várias coisas ao mesmo tempo e muitas das vezes invadindo a área de outro terapeuta, tá? Isso daí não é ético e uma pessoa que não conta com a ética geralmente não é um bom terapeuta. Então, observem isso também. Observação muito rápida, mas muito importante. Se algum dos terapeutas que atendem o seu filho não gosta de interagir, de trocar com os outros terapeutas que fazem parte da equipe multidisciplinar, fique de olho. É muito importante que a equipe esteja integrada, falando a mesma língua e que todos trabalhem dentro do mesmo objetivo com essa criança. Às vezes é muito ruim, por exemplo, tem um terapeuta que trabalha com a linha do Dear Floor Time, que é uma linha que a criança rege a terapia, a criança guia, e um outro terapeuta, por exemplo, que trabalha com a aba. São abordagens opostas, sabe? São visões opostas. Então é importante que a equipe esteja toda alinhada, integrada, falando a mesma língua, para que a criança não fique confusa e que a gente tenha aí uma melhor evolução também. Então, se tem algum dos terapeutas ali que não gosta de interagir, a não ser que ele more no Japão, tome cuidado com isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me deixe saber aqui nos comentários, que eu estarei de olho e eu volto amanhã.